Dr. Armando Azevedo, muito obrigado por aceder a este convite do Instituto Francisco Sá Carneiro para dar um testemunho sobre o Dr. Francisco Sá Carneiro. Sei que conviveu desde muito cedo com o Dr. Francisco Sá Carneiro e, sobretudo, como dentro de um grupo de casais católicos que se associaram devido à questão do Bispo do Porto, do António Ferreira Gomes, um pouco orientados também nas novas diretrizes do Concílio Vaticano II. Gostaria de dar alguns comentários sobre essa altura em que viveram juntos. Exatamente. Eu comecei a minha atividade profissional em Lisboa e vim para o Porto em 1961. E na minha roda de amigos estavam muitos católicos aqui do Porto que começaram a interessar-se ativamente pela evolução que a Igreja estava tendo, sobretudo com base no Concílio Vaticano II. A ideia básica era de que os católicos eram convidados a interessar-se como tais, cada vez mais, por uma participação nas atividades cívicas. Entretanto, surgiu o caso do exílio do Bispo do Porto, que acabou por, num certo momento, centrar toda a atenção e atividade desse grupo. Como é sabido, Dom António Ferreira Gomes tinha combinado uma entrevista com o Presidente Salazar para discutirem divergências de alguma profundidade e gravidade que havia por parte de Dom António relativamente às políticas seguidas pelo Governo de Portugal. Naturalmente, divergências que tinham que ver com os princípios defendidos pela Igreja Católica e com a política do Governo. E aconteceu que essa carta foi divulgada, causou grande reação negativa na parte dos meios situacionistas e toda essa reação acabou por levar a que o Dom António fosse aconselhado a passar umas férias no estrangeiro e depois já sabido que quando queria regressar a Portugal foi-lhe impedido esse regresso. Daí resultou um exílio de Dom António Ferreira Gomes que viria a durar cerca de 10 anos. E em condições que não só eram consideradas totalmente injustas pelos católicos da Diocese do Porto, mas também agravadas pelo facto de se saber que Dom António não dispunha no exílio das condições mínimas indispensáveis para a sua condição de Bispo da Diocese do Porto. Este grupo constituiu-se, portanto, com dois objetivos fundamentais: de dar apoio ao Bispo do Porto para que ele fosse conservado como Bispo da Diocese do Porto. Havia um movimento tendente a afastá-lo da Diocese, não apenas mantê-lo no exílio, mas afastá-lo da Diocese, e esse objetivo conseguiu-se. E, por outro lado, desenvolvendo toda uma série de ações para se conseguir que ele regressasse à sua Diocese. Estas ações tiveram um momento particularmente alto e que acabou por ter sucesso quando o Dr. Salazar foi substituído por Marcelo Caetano na presidência do Conselho de Ministros. Dá-se a circunstância de Sá Carneiro, que era um dos membros do grupo, ter sido aluno de Marcelo Caetano e de ter tido facilidades no contacto com o Primeiro-Ministro, de ter vindo a conseguir efetivamente a garantia de que ele não seria impedido de regressar a Portugal se apresentasse na fronteira para regressar ao seu país. Nesse grupo, como se calcula, as dificuldades eram muitas, porque havia quem contestasse vivamente o regresso de Dom António à sua diocese, havia uma desinformação tremenda. Dom António era considerado por alguma gente como o Bispo Vermelho, ligado até ao Partido Comunista, o que era redondamente falso, não é? E foram, neste contexto, feitas imensas discussões, programadas ações, sempre tendentes a concitar todos os católicos do Porto a reunirem-se à volta do seu bispo para pôr termo a esta injustiça que era considerada de uma gravidade sem medida por todos os católicos do Porto. Portanto, este movimento formou-se essencialmente com base numa reação de consciência. Entendeu-se que era um imperativo de consciência tentar pôr termo a uma grande injustiça e dar todo o apoio ao Bispo do Porto para que ele pudesse regressar à sua diocese.
Mas esse próprio movimento acabou por ter algum protagonismo político, porque alguns deputados da ala liberal, nomeadamente o Dr. Francisco Sá Carneiro, vêm exatamente desse movimento. É certo, porque ligado a este movimento à volta do António, havia também todo um movimento ligado ao Concílio Vaticano II, que convidava os católicos a participarem cada vez mais ativamente nas atividades do seu país, nomeadamente para que fossem respeitados todos os princípios e valores que têm tradução cívica nas atividades sociais e políticas dos respectivos países. E, efetivamente, este grupo ganhou importância porque, na altura da chamada Primavera Marcelista, desencadeada sobretudo pelo engenheiro José Guilherme Meli Castro, que era o presidente da Comissão Executiva da União Nacional, e secundado pelo Dr. Almeida Garrett, que era o presidente da Comissão da União Nacional aqui no Porto, esse grupo foi convidado a indicar 4 elementos para candidatos à lista de deputados do Círculo do Porto. Deve notar-se que tinha 10 deputados, portanto 4 em 10 era uma representação claramente superior àquela que seria de esperar, dadas as circunstâncias. O problema foi muito discutido, porque repugnava naturalmente aos elementos deste grupo que lutavam pela restauração dos direitos das pessoas e pela instauração da democracia em Portugal. Havia muitas resistências a participar num órgão, na Assembleia Nacional, sendo sabido que as eleições não eram verdadeiramente democráticas. Mas, ao fim de muito tempo e com base na ideia de que era necessário não desaproveitar as oportunidades que surgissem para proporcionar uma evolução do regime, e como era essa afirmadamente a vontade, pelo menos de alguns grandes dirigentes da União Nacional, cito novamente o Dr. José Guilherme Meli Castro, o grupo acabou por decidir que se podia aceitar a indigitação desses 4 elementos, que foram Francisco Sá Carneiro, o Joaquim Macedo, o Joaquim Pinto Machado, professor de Medicina, e o José da Silva, advogado no Porto. Doutor, diga uma coisa, mais tarde, em 74, na fundação do Partido Social Democrata, e penso que também nos desenvolvimentos de laços de amizade com Francisco Sá Carneiro, o Soutor vai ser um militante ativo, nomeadamente aqui na região do Norte, como Presidente do Conselho Coordenador do Porto e na implementação do partido em 74, não só aqui na região do Porto, mas também um pouco por todo o Norte do país. Gostaria de nos partilhar um pouco essa sua experiência? Eu recordo-me de que logo muito cedo fiquei impressionado vivamente com a figura do Francisco Sá Carneiro, sobretudo com a sua capacidade de análise, a clareza da sua exposição, o bom senso que desempenhava no tratamento de todas as questões e, sobretudo, no trato que ele tinha com todos os seus interlocutores. Sá Carneiro tinha uma formação moral e cívica invejável, tratava com todas as pessoas com muita deferência, com muito respeito, e ele era muito cioso das suas opiniões, mas curiosamente dava o mesmo direito a cada um de defender as suas próprias. E, portanto, nada o incomodava que as pessoas tivessem opiniões diferentes das dele, e cada um devia assumir as suas responsabilidades. Essa era, acima de tudo, a sua postura normal. Isso convergia muito com a minha maneira de ver as coisas e, portanto, eu, dentro deste grupo, naturalmente, fui tomando sempre posições de uma grande solidariedade e cumplicidade com as do Francisco Sá Carneiro, em todos os momentos, nas ações programadas, nas opiniões e designadamente na evolução que veio a ter este grupo. Formou-se a ala liberal. Depois disso, formou-se a SEDES, que foi uma associação que tinha por objetivo de tornar possível o debate de temas políticos, de temas económicos e sociais. Políticos tinham que estar entre parênteses, não é? Para preparar um clima favorável ao regresso da democracia, e por isso eu aceitei ser o primeiro responsável pela SEDES aqui no Porto. Acompanhei sempre tudo o que se passou na ala liberal e nem sempre havia convergências em todos os elementos. A minha posição foi sempre de grande convergência com o Sá Carneiro. Porquê? Porque o Sá Carneiro não se limitava
a expor as suas posições, lutava por elas e queria tomar ações que por vezes levantavam alguns problemas de confronto com a situação política de então. E eu achava que era assim mesmo que havia de ser. E por isso o apoiei quando ele resolveu renunciar ao mandato, e por isso aceitei o convite que ele pessoalmente me fez depois do 25 de Abril para colaborar na fundação do Partido Social Democrata, depois de ter chegado à conclusão de que era essa a solução mais aconselhável para todos aqueles que tinham desenvolvido atividades prévias ao 25 de Abril no sentido da restauração da democracia em Portugal. O doutor teve sempre mesmo, e foi muito fiel ao Dr. Francisco Sá Carneiro, até quando o Dr. Francisco Sá Carneiro sai da liderança do partido por motivos de doença e não só, e depois tenta regressar. E quando tenta regressar, há um episódio que há muitos dos membros do Conselho Nacional que não viam com bons olhos esse regresso do Dr. Francisco Sá Carneiro. Quer partilhar um pouco connosco essa experiência e todos esses momentos do seu regresso à liderança do partido? Eu sempre estive muito de acordo com o Francisco Sá Carneiro. Tinha uma visão no essencial dos problemas muito semelhante à dele, e daí que fosse natural a minha convergência com ele e o apoio que lhe dei em todas as lutas e divergências que houve no Partido Social Democrata. Eu recordo-me exatamente que o partido surgiu aqui no Porto, mas passado pouco tempo a organização não era aquilo que se desejava, e o Sá Carneiro entendeu, não havendo ainda uma estrutura que permitisse dar lugar a verdadeiras eleições dentro do partido, ele resolveu nomear-me como o responsável pelo partido aqui no Porto e até pela implantação do partido no norte do país. E de toda essa ação que eu desenvolvi, aquilo que, relacionado com o Sá Carneiro, mais me recorda é que, indiscutivelmente, a generalidade das pessoas que aderiram ao Partido Social Democrata fizeram-no exatamente por causa da imagem que tinham do Francisco Sá Carneiro. Sá Carneiro tinha a imagem de uma pessoa de uma grande seriedade, de uma grande frontalidade. Ele tinha uma conduta pautada sempre pelo respeito pelos outros, que o levava a fazer política e a desenvolver as suas ações sempre de uma forma que mantivesse a plena liberdade das pessoas para tomarem as suas decisões. Nos discursos de Sá Carneiro não havia habilidades nem formas de os levar necessariamente a tomarem uma certa posição que não correspondesse ao seu sentir verdadeiro. Ele deixava sempre a liberdade plena às pessoas e era esses militantes que ele privilegiava. Não privilegiava aqueles que o acompanhassem às cegas, privilegiava aqueles que o acompanhassem de olhos abertos e tinha a mesma consideração por aqueles que concordavam com ele relativamente àqueles que dele discordavam. Ele demonstrou isso ao longo de toda a sua carreira política. Na parte que refere, é sabido que Francisco Sá Carneiro esteve gravemente doente, foi forçado a suspender a sua ação como líder do Partido Social Democrata e quando regressou, tendo sido entretanto designado um líder interino, que foi o Dr. Emídio Guerreiro, houve o próprio Emídio Guerreiro e um grupo relativamente importante, sobretudo pela notoriedade que alguns elementos tinham, de militantes do partido, que defenderam a solução de que o Sá Carneiro não devia regressar à liderança do partido, que se devia manter a liderança de Emídio Guerreiro. Este assunto foi discutido num Conselho Nacional que eu considero célebre e dramático, que teve lugar na Via Norte. Do ponto de vista legal, Sá Carneiro era o líder do partido, eleito e, portanto, impedido de exercer a liderança. Desde que cessasse o impedimento, podia regressar sem qualquer deliberação e independentemente da vontade de quem quer que fosse, mas ao perceber-se de que havia ali um problema político, ele pôs de lado os argumentos formais e dispôs-se a discutir em toda a sua extensão o problema do seu regresso à liderança do partido. E essa discussão prolongou-se com intervenções de ambos os lados ao longo de toda a noite,
e terminou com uma votação muito expressiva do Conselho Nacional a defender o regresso de Francisco Sá Carneiro à liderança do partido. O Soutor referiu diversas vezes, um pouco dentro do carisma de Francisco Sá Carneiro, a sua pluralidade, quer dizer, a facilidade com que tinha em falar e conviver, mesmo na organização interna do partido diária, com pessoas que não concordavam com as suas opiniões ou com as suas diretrizes dentro do PPD-PSD. Pode-nos dar alguns exemplos, nomeadamente sobre a questão dos inadiáveis, o pós-congresso de Aveiro, muitos dissidentes da sua conduta em que tomaram aficadamente posições no público em geral. Pode-nos dar alguns exemplos sobre essas tomadas de atitude e como Francisco Sá Carneiro lidava com elas? Eu recordo-me que houve comentadores que consideravam que as dificuldades que havia dentro do partido eram provocadas pelo próprio Francisco Sá Carneiro, que queria afastar os seus opositores. Isto é redondamente falso. Eu sou testemunha de que um grupo de deputados que discordavam francamente da direção do partido e chegavam a pôr o problema da saída do partido, foi exatamente objeto de uma reunião com o Francisco Sá Carneiro a tentar convencê-los a manterem-se no partido. Sou também testemunha de que ele estava muito, muito triste quando se verificou que a dissidência é um facto, por terem saído do partido figuras que tinham tido uma grande relevância na ação política que o partido tinha desenvolvido. Portanto, é evidente que Francisco Sá Carneiro não só não desencadeou, não procurou desencadear a dissidência, como tentou, a todo custo, e num ato até de humildade, dialogar com os futuros dissidentes e tentar que eles se mantivessem no partido. Sendo certo que toda a gente tinha razões mais do que suficientes para verificar que para Francisco Sá Carneiro o mais importante era que cada militante, em todas as circunstâncias, tomasse sempre as posições que estavam de acordo com a sua consciência. Ele prezava muito mais até aqueles que divergiam às vezes, para demonstrar exatamente a sua consideração por eles, do que outros que manifestassem um apoio não refletido e porventura com objetivos que não eram para ele os essenciais no domínio da ação política. Eu recordo-me até de que estive sempre de acordo com ele em tudo, sempre o acompanhei, sempre o apoiei, mas houve um caso que foi uma exceção. Quando se decidiu fundar a Aliança Democrática, discutiu-se no Conselho Nacional, discutiu-se no partido, ativamente, o problema de saber se haviam de formar-se listas únicas de todos os partidos da Aliança Democrática para concorrer às eleições, ou se os partidos da Aliança Democrática deveriam concorrer separadamente. E a opinião de muitos militantes do partido, sobretudo para preservar a imagem do PSD como partido preocupado com políticas sociais e com uma certa posição no leque partidário, houve muitos militantes do partido que defenderam claramente as listas separadas, e eu fui um deles. E até devo lembrar uma outra consequência desta preocupação. Para que a coligação não tivesse uma imagem de direita, porque o PSD não queria ser colado a essa posição, conseguiu-se que fizessem parte da coligação deputados oriundos do Partido Socialista, os chamados renovadores, que quebravam o sentido que dava à aliança, a participação, sobretudo do CDS, e já não tanto do PPM. E as coisas foram evoluindo. Sá Carneiro foi a primeira vez que ele lutou por uma posição própria no Conselho Nacional, porque ele evitava influenciar as decisões do partido, só falava no fim, quer no Conselho Nacional, quer na Comissão Política Nacional, e eu resolvi defender até ao fim as listas separadas, numa linha clara de confrontação com Francisco Sá Carneiro, quer dizer, com todas as minhas energias, com todas as minhas forças, foi essa a posição que eu defendi. Sem preocupação, porque eu o conhecia, mas até verifiquei, depois do Conselho Nacional,
que as minhas relações com o Sá Carneiro não só não pioraram, como até melhoraram. Também deu-me claramente a impressão de que ele ficou com mais consideração por mim, por eu ter sido capaz de me opor à sua posição, sendo certo que o nosso percurso tinha sido sempre de grande convergência, do que no caso de o apoiar mesmo contra aquilo que era a minha posição real e a minha consciência. Soutor, para terminar, fazia-lhe uma última pergunta. Conhecendo bem o Dr. Francisco Sá Carneiro, conhecendo bem o contexto atual que o país vive, o que é que considera que de Francisco Sá Carneiro, do seu testemunho político, hoje seria uma lição para os portugueses, para a vida da cidadania que devemos todos tomar, para os políticos? O que é que considera mais importante das linhas de Francisco Sá Carneiro e que eventualmente poderão estar presentes no momento em que vivemos e até para o futuro? Para mim, o testemunho fundamental da vida de Sá Carneiro reside no facto de ele ter sempre vivido dando uma prevalência absoluta aos valores em que acreditava, à seriedade, à honestidade na vida como na política. Francisco Sá Carneiro tinha essa preocupação e demonstrou, a meu ver, como tem havido outros exemplos, acho que é o caso do Presidente da Câmara do Porto, foi o caso do professor Cavaco Silva. Pode-se exercer a atividade política, como aliás a atividade cívica, sempre com um respeito absoluto pelos valores da seriedade e da honestidade e da consideração pelos outros e ter sucesso e êxito na vida como na política. Esse é o exemplo do Francisco Sá Carneiro. Eu, aliás, estou plenamente convencido de que este exemplo e este testemunho tem uma relevância importantíssima nos dias de hoje. Nós vivemos um momento difícil no nosso país e eu creio que esse momento muito difícil só poderá ser ultrapassado quando todos os cidadãos tiverem a consciência de que o bem comum e o progresso do país só podem assentar num comportamento pautado pelo respeito, pela ética, pela honradez e pela consideração pelos outros. Se efetivamente os cidadãos não tiverem a capacidade para julgar os seus líderes políticos e não abandonarem a ideia profundamente errada de que os políticos são todos iguais, quando é certo que os políticos não são iguais. Cada um deve ser julgado pelas suas ações e não pelo facto de pertencer a um grupo. E os cidadãos devem, nas eleições, escolher aqueles que merecerem a sua confiança. E as pessoas só podem merecer confiança se derem garantias de que têm uma atuação transparente, frontal, honesta, séria perante os outros. Não só perante os outros cidadãos e interlocutores, mas também perante os eleitores. Eu sou testemunha de Francisco Sá Carneiro nos seus discursos políticos, e isso pode ser analisado. Jamais fez um discurso que tivesse como objetivo essencial captar o voto daqueles que o ouviam. O objetivo dos discursos de Sá Carneiro era da apresentação de determinadas ideias, naturalmente tentando captar o apoio daqueles que o ouviam, mas tentando captá-lo através de uma decisão consciente dos seus interlocutores, não fazendo nada nunca que os impedisse de decidirem responsavelmente e conscientemente a sua posição e a sua atitude. Eu acho que só assim é que o nosso país pode ultrapassar os seus problemas, só assim é que podemos atingir os níveis desejáveis de progresso económico e de justiça social. Terminamos assim com chave de ouro. Muito obrigado pelo seu testemunho. Obrigado, Biel.